Graça e paz, igreja. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a glória de Deus, para cultuar o nome do Senhor. E hoje, domingo em que celebramos a ceia, nós celebramos a morte salvífica do nosso Senhor, onde Ele entregou o seu corpo para a remissão dos nossos pecados e verteu o seu sangue. E nós estamos aqui para cumprir essa ordenança que Ele mesmo nos orientou, para que nós celebrássemos até que Ele venha. E nós estamos aqui para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar início em oração. Amém? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja, para glorificar o teu santo nome, para te exaltar. Nós te pedimos, ó Deus, a direção deste culto, para que o Senhor possa direcionar cada um para glorificar o teu santo nome, para te exaltar, para cultuar ao Senhor. Nos direciona conforme a tua palavra, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos entender os teus caminhos, os teus propósitos, através da tua palavra. Recebe o nosso louvor, as nossas orações, e fala conosco, através do teu Santo Espírito, e que nós saiamos daqui, ó Deus, edificados e crescendo cada vez mais na fé. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor sempre nos oriente, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, convidar a equipe de louvor, vamos louvar a Deus nesse momento. Boa noite, irmãos, graça e paz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vento abre-me completa, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu obra me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o pastor Júnior vai dar continuidade às suas ministrações da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o tema da mensagem que ele vai ministrar hoje é: há um povo que não será misturado. A palavra de Deus, ela é muito clara ao afirmar que o Senhor separou um povo para si. Lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, é um versículo bem conhecido, diz: vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. No dia 5 de janeiro desse ano, o pastor Marconel pregou especificamente em cima desse versículo. E hoje o pastor Júnior, certamente ele deve aprofundar dentro do contexto de Romanos a respeito desse tema. Portanto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que implica ser separado. Que postura devemos ter como um povo que foi eleito e separado? Para isso, sem muita demora, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 também. E essa passagem, ela nos fala muito a respeito dessa questão de como devemos nos comportar como um povo separado por Deus. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A versão que é acostumado usar aqui na nossa igreja é a King James, 1611. Ela tem essa linguagem um pouco diferente das demais, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens em quem não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei,
e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidnego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Somente até aí. Essa passagem, ela é bem conhecida. Aqui no verso 1 e no verso 2, ele fala dos antecedentes históricos e um pouco do contexto em que ocorreu essa passagem. Nós vemos aqui nada mais, nada menos que o cumprimento de profecias dado pelo próprio Deus contra a nação de Israel. Uma nação que havia sido separada por ele. Mas, pela sua iniquidade, pelo seu desprezo pelas coisas de Deus, pela sua infidelidade, Deus pesou a mão com justiça, utilizando o Império Babilônico para invadir, sitiar Jerusalém. Depois de sitiada, eles entraram na cidade, mataram muitos judeus. Aqueles que eles não mataram foram levados cativos, escravos, para a Babilônia. E a palavra de Deus diz também que o templo que era dedicado ao Senhor, a Deus, foi saqueado, foi roubado, e alguns utensílios do templo de Deus foram levados para a Babilônia e profanados, colocados no templo do Deus de Nabucodonosor, conhecido como Bel. E nós vemos aí o contexto em que nós lemos até aqui o versículo 8. Então, dessa maneira, entre os cativos que foram levados para a Babilônia, estavam aqueles jovens que foram citados aqui no versículo 6, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram levados junto com aquele povo da nação de Israel para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor dá uma ordem ao chefe dos eunucos para que escolhessem alguns jovens, dentre os quais eles tinham que ter uma aparência física boa, uma boa aparência e sem defeito, mentalmente que fossem bem capacitados, instruídos em todas as áreas do saber, em várias áreas do saber, e que tivessem habilidade nos relacionamentos para servirem no palácio do rei. E a intenção era justamente essa. A intenção de Nabucodonosor era que aqueles jovens fossem treinados para trabalhar e servir aos propósitos e os interesses da corte babilônica. Então, aqueles jovens são levados e passarão por um treinamento, e não é qualquer treinamento, é um treinamento de 3 anos, aonde eles passariam por uma espécie de reprogramação mental, aonde a sua cosmovisão judaica, da sua cultura, seria transformada, e depois dessa reconfiguração, eles serviriam aos interesses e propósitos da corte babilônica. Mas como assim? Uma nação que era escolhida por Deus, era separada por Deus, agora se encontra nessa situação? Será se Deus se esqueceu de Israel? O pastor Júnior, com certeza, eu creio que ele deve tocar bastante nesse tema. Mas o que interessa aqui para nós nesse momento é saber que o Senhor estava no controle soberano de todas as coisas. Veja o que diz o versículo 2. E o Senhor
deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus. Quem foi que entregou aquela nação nas mãos de um império ímpio, de um império idólatra, de um império violento? Foi o próprio Senhor que entregou. Não foi por força militar, não foi porque Nabucodonosor era o Senhor Todo-Poderoso, mas foi com a permissão de Deus. A Babilônia foi tão somente um instrumento utilizado por Deus para cumprir a sua justiça diante daquela nação. E tudo estava sob o controle de Deus. Inclusive, nós estamos estudando aqui sobre a soberania de Deus. Já vimos alguns versículos aqui durante os estudos das quintas-feiras com o pastor Marco Anel. A gente já leu alguns versículos justamente aqui no livro do profeta Daniel. E a tônica desse livro, inclusive, é a soberania de Deus. Em vários momentos aqui, nós vemos que tudo que aconteceu, todo o relato, tudo sob o controle e a soberana vontade de Deus. É isso que nós precisamos saber nesse momento aqui. Então diz aqui no verso 4, como é que aqueles jovens seriam treinados, como é que eles passariam por essa reconfiguração mental e da sua visão. No finalzinho do verso 4 diz: e aqueles que poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Esse treinamento que eles passariam ali durante 3 anos, eles estariam sendo inundados, introjetados em sua mente a cultura babilônica, através das suas literaturas, da sua ciência, da maneira como eles enxergavam o mundo, através da sua língua, a linguagem, eles aprenderiam, através da comida. É interessante, né? A cultura de uma nação passa pela gastronomia, né? Aqui mesmo no Brasil temos várias regiões e cada região tem uma comida típica diferente. A gente fala em buchada de bode, a gente já lembra logo da região Nordeste. Falar em chimarrão, lembra da região Sul. Falar de pão de queijo, a gente lembra de Minas. E eles sabiam que isso fazia parte desse treinamento. Eles queriam mudar a rotina alimentar daqueles jovens. E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso, por que eles faziam isso. E também através da mudança do nome deles. Nós lemos aqui no verso 7 que eles tiveram os seus nomes de nascimento dados por seus pais lá em Jerusalém, tiveram esses nomes modificados. Mas o que salta aos nossos olhos aqui é justamente essa introjecção de cultura na mente daqueles jovens que seriam treinados. Parece que a gente revive essas coisas nos dias atuais, porque o tempo todo somos bombardeados com a cultura do mundo, seja através de música, seja através de programas televisivos, páginas de internet. O tempo todo nós sofremos uma espécie de ataque em nossas mentes para desviar o nosso foco e assim fazer com que a nossa mente seja, digamos assim, poluída por aquilo que o mundo oferece. Era dessa maneira que aqueles jovens seriam treinados, mudando, reconfigurando o seu pensamento com as ideias de uma nação ímpia, com os valores de uma nação que não andava segundo a vontade de Deus. Mas acontece que a palavra de Deus relata que um daqueles jovens, ele não aceita passar por esse tipo de transformação na sua mente. Essa questão da alimentar
envolvia duas questões. Aquelas comidas que iam para a mesa do rei eram consagradas a ídolos. E muitas daquelas comidas, que é a segunda questão, era uma dieta que era proibida pela lei mosaica. Tinha os animais que eram considerados impuros, imundos, e que as outras nações que não andavam segundo a lei de Moisés, dada por Deus, eles consumiam. E aquilo ali, para aqueles jovens, era como se eles estivessem cedendo, como se eles estivessem abrindo mão dos seus valores mais íntimos, dos seus valores de fé. Então, a palavra de Deus diz aqui que Daniel, no verso 8, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei. Eu só queria voltar um pouquinho aqui no verso 7, que fala a respeito da mudança de nome, e também é interessante a gente observar como que eles queriam associar o nome dos deuses deles, dos ídolos deles, aos jovens aprendizes ali. Como o ataque ideológico, eles querem entrar no cerne da fé das pessoas, na fé daqueles que foram separados por Deus. Olha só, aqui na nota de rodapé da Bíblia King James, dá o significado dos nomes deles de nascença, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e também fala o significado do nome deles que eles receberam lá na Babilônia. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. E o nome dele foi mudado para Belsazar, que significa Deus, aliás, Bel o protege. Bel, que era o deus de Nabucodonosor. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Nabucodonosor, segundo os estudiosos, ele se curvava a Bel. Ananias, que significa Deus tem sido gracioso, recebeu o nome de Sadraque, que significa a ordem de Aco. Misael significa quem é como Deus, passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como Aco. E Azarias, que significa o Senhor tem ajudado, foi chamado de Abidnego, que significa servo de Nebo, outro deus pagão. Então eles queriam associar a vida daqueles jovens aos deuses que eles serviam. Nós temos, principalmente os jovens, tem uma estatística que a grande maioria dos jovens que se dizem evangélicos, quando entram nas faculdades, principalmente nas federais, eles abandonam a religião. Eu não sei dizer o número exato, eu fiquei de pesquisar e me passou pela cabeça, os irmãos me perdoem, mas depois dá um Google lá e faz essa pesquisa. Por que será? O que acontece? Será se não é essa chuva esse ataque ideológico que esses jovens passam? Da importância de nós estarmos firmados na palavra de Deus. Esses jovens que foram levados cativos para a Babilônia, segundo os estudos também, diz que era entre 14 e 17 anos, na pré-adolescência e adolescentes. Mas nós vimos aqui que Daniel se mantém firme, e eu creio que aqueles outros que estavam com ele também, os outros 3, se mantêm firme, porque quando no decorrer, nós não lemos tudo, mas no decorrer da passagem fala que os 4 se mantiveram firmes e isso lhe rendeu favores de Deus. Eles foram favorecidos por Deus. Então aqui no verso 8, diz assim: porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse.
Daniel, ele tomou uma postura. Assim como nós também devemos nos posicionar diante da cultura do mundo, diante da abordagem do mundo, diante daquilo que chega diante dos nossos olhos. Nós precisamos estar firmes, fundamentados na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos. Daí a importância de nós vivenciarmos o que foi cantado aqui agora. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra de Deus ensina que nós devemos mergulhar na palavra de Deus, inundar a nossa mente com as coisas que são do alto, justamente para quando chegar nesses momentos, nós estarmos alicerçados, porque nós somos um povo que é separado, um povo peculiar. E nós não podemos nos associar ao que o mundo nos ensina, ao que o mundo nos induz. É essa postura daquele que foi escolhido por Deus, daquele que foi separado por Deus. Se manter nos caminhos do Senhor, buscar as verdades de Deus. E vale muito a pena, irmãos. Nós sabemos aqui o que se passou na vida daqueles jovens. E Deus sempre agindo no favor. Quando Daniel propôs no seu coração não se contaminar com aquilo que estava sendo oferecido para ele, vocês já pararam para imaginar que ele tinha até desculpas para dar, para aceitar? Ora, ele era judeu, ele viu a sua família ser devastada, ele viu o seu país ser arrasado, ele foi levado cativo, estava como escravo, aí surge uma oportunidade de ouro. Seria treinado, ia comer do bom e do melhor, e ia trabalhar dentro do palácio do rei. Olha a proposta. Mas como ele estava fundamentado, a sua fé em Deus, ele rejeita, propôs no seu coração não se contaminar com aqueles alimentos que para eles era uma grande heresia, eles comerem aquilo que Deus havia falado para eles não comerem. Era insustentável eles fazerem aquilo. Mas a proposta era boa. Mas eles, sabendo que o Deus que eles serviam, eles não aceitaram e conversaram com o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos ficou um pouco reticente, mas depois Daniel foi conversar com o chefe da cozinha aceitou, falou, fez o teste dos 10 dias, não, vocês se alimentam de 10 dias e depois a gente vê como é que vocês vão estar. Porque também eu não posso me complicar diante do rei. E depois de 10 dias, aqueles jovens estavam mais fortes e mais sábios do que todos os outros que comeram da mesa do rei. E quando foram levados diante do rei Nabucodonosor, eu creio que foi na prova oral, eles tinham conhecimento muito superior. E a aparência, em todos os aspectos, eram muito superiores. Tudo favor de Deus. A palavra de Deus é muito clara aqui, nessa própria passagem, diz que Deus abrandou o coração do chefe dos eunucos com relação ao que Daniel havia pedido para ele. E é assim, irmãos, vale a pena se manter íntegro diante de Deus, vale a pena não se contaminar com aquilo que o mundo oferece, vale a pena andar nos caminhos do Senhor e buscar fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que como povo separado, nós andemos com integridade e fidelidade diante de Deus. É o que eu peço a Deus nessa noite para cada um de nós, que a gente reflita o que tem me atraído, aonde eu tenho colocado a minha principal atenção, o que eu tenho buscado
para a minha vida e se manter íntegro diante de Deus. Que Deus abençoe. Gostaria de convidar o grupo de louvor e em seguida o pastor Marconel orar pelo preletor da noite, pastor Júnior. Amém? Boa noite, irmãos, graças e paz. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, Senhor, então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecemos a possibilidade. Amém, irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui diante da Tua igreja, estamos, meu Pai, diante do Teu Espírito, diante da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que continue falando conosco, continue mostrando as Tuas verdades, continue usando os Teus servos, a boca do Seu servo para falar conosco. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito que habita em nosso coração, que está selado dentro de nós, que Ele possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração, para que nós possamos aprender as Tuas verdades, para que nós possamos aplicar as Tuas verdades e caminhar nos Teus caminhos. Nós pedimos que o Senhor use o pastor Júnior esta noite
para falar aquilo que nós precisamos ouvir, para moldar os nossos corações, para trazer conforto, para trazer verdade e colocar dentro de nós aquilo que nós mais necessitamos. Nos faz ouvir a tua palavra. Tampe os nossos olhos para os nossos pecados, abra as nossas mentes, tire tudo aquilo, meu Pai, que está atrapalhando a tua verdade de entrar no nosso coração. E que através do teu amor, através da tua verdade, através das tuas escrituras, nós possamos olhar para ti, nós possamos ver a tua santidade, nós possamos refletir o teu Espírito que habita em nós. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Como o irmão Frank já adiantou, nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Essa reflexão que o irmão Frank trouxe, bem forte. Agradeço a Deus pela sua vida, irmão Frank. Que Deus continue te usando de uma maneira soberana. Essa mensagem que o irmão Franklin trouxe acerca do reino da Babilônia, ela é muito importante para nós cristãos. Ele bem lembrou da soberania de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos por dificuldade oferecida por outras pessoas que muitas das vezes nós encaramos como nossos inimigos. Mas veja bem o que aconteceu com o povo de Israel. Deus trouxe um reinado poderoso para destruir a nação. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 27, ele veio chamar esse rei Nabucodonosor de meu servo. Quem é na terra que não serve a Deus? Tanto ímpio como cristão. Todos nós estamos debaixo da vontade de Deus, meu irmão. Não existe povo excluído ou incluído que não seja vontade de Deus. Primeiro ponto. E segundo ponto, para os jovens. Daniel e seus amigos foram chamados jovens entre 14 e 17 anos, como o irmão bem trouxe. Como que esses meninos mudaram o coração do rei dos eunucos, do cozinheiro? Será que eles como escravos teriam esse poder de mudar esse cenário? Se não é tudo um plano perfeito de Deus, que move o coração duro, que move situações para que seu nome seja glorificado em todo e qualquer lugar. Então nós temos que descansar no Senhor. Se você está passando ou passou por algum problema sério na sua vida, meu irmão, acalma. Acalma. Deus tem controle de tudo. Obrigado, irmão, pela mensagem poderosíssima nas nossas mãos. E hoje nós vamos ler o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, do verso de 1 ao 10. Eu quero lembrar os irmãos acerca do que nós vimos no capítulo 9 e 10, falando acerca do povo de Israel. Nós vimos que no capítulo 9 e 10, que é o contexto, que os judeus, eles não haviam compreendido a mensagem de salvação. Eles queriam viver pelo que receberam de Moisés, a lei, os mandamentos. Eles acreditavam que pelo fato de eles cumprirem aquelas coisas, eles teriam a garantia, a certeza da salvação. E nós já temos visto aqui em diversas pregações que não é bem assim. A salvação, ela não é um ato do homem, não é um esforço nosso. Isso é um dom de Deus. Então, assim como qualquer um outro dom, a palavra vem dizer que Deus distribui a quem ele quer, a quem lhe apraz. Então, irmão, a salvação é um dom, é graça, é favor imerecido de Deus para com aqueles que Ele escolheu para receberem. Não há mérito, não há escolha de nossa parte. Isso eu acho que já está bem claro para nós da igreja. Importante estar dizendo isso frequentemente, porque uma coisa que tem chamado a atenção de todos nós que temos buscado conhecer a vontade de Deus. Nós ouvimos e vimos
diversas igrejas cheias de pessoas denominadas cristãs. Mas é importante observar que é melhor aquele que se acha cristão dentro da igreja, que não cumpre as escrituras, sair da igreja e ficar lá fora. É mais fácil dele fazer uma avaliação de como o mundo está e ser resgatado para dentro da igreja do que viver da igreja debaixo de uma falsa cobertura, achando que está sendo cristão e agradando a Deus. Ele está enganando a si mesmo dessa forma. Então, irmão, se o irmão entende que ele foi chamado por Deus para ser salvo, se ele é um eleito de Deus, que viva conforme a instrução de Deus. Foi essa que é a mensagem que o irmão trouxe. O mundo ali, a Babilônia, ela representa o mundo. O mundo tentando colocar na cabeça dos jovens, de nós homens, como que se deve se portar. O que deve comer, o que deve vestir. Você veja que o mundo, o sistema mundano, ele quer pegar nossa criancinha na escola, já introduzir pensamentos demoníacos. Como, por exemplo, opções sexuais. O mundo é tão corrompido, meu irmão, é tão corrompido, que as pessoas sabem que existe Deus, conhecem a palavra de Deus, conhecem a vontade de Deus. No entanto, ao invés de seguir o que a Escritura orienta para que andemos e busquemos santidade, eles buscam mudar, fraudar a palavra de Deus e colocam igrejas para si, para agradar os seus corações. Como igrejas inclusivistas, por exemplo. Eles sabem, eles têm consciência que existe Deus. Mas eles não têm força em si para obedecer a Deus. Assim como nós também não tínhamos outrora. Mas fomos chamados para viver de uma maneira diferente. Conforme o Senhor instrui na tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Para aprender mais, para nos consagrar mais, para declarar que somos um povo de Deus, separado do mundo. Que somos um povo sedentos, carentes da presença de Deus. Hoje, quando eu estava preparando essa ministração, meu irmão, eu vi uma pregação do pastor Tarsus, e até compartilhei com os pastores, achei interessante demais. Nós temos dificuldade, irmãos, de entender a diferença de ser cristão e estar dentro da igreja. Eu já trouxe aqui em pregação passada que no mundo inteiro existem milhares e milhares de religiões. No entanto, nenhuma delas salva, irmão. Nenhuma delas salva. Se você não reconhecer Jesus como Messias, como enviado de Deus, que a salvação vem através dele, você está perdido. E servir a Jesus é um estilo de vida. Então o contexto aqui de Romanos 11, no capítulo 9 e 10, vai dizer para a gente que o povo judeu, ele negligenciou. Eles não compreenderam o que Deus queria. Deus entregou a lei para eles para mostrar a incapacidade de cumprir a lei, apontando para um Messias vindouro. No entanto, eles se apegaram às coisas. Ou seja, como seria fácil para mim e para você hoje guardar o dia de sábado? Pronto. Fazer o batismo, nos abstermos de certos alimentos, fazer sacrifícios, ou seja, matando animais, e continuarmos cometendo pecado, porque nós pagaríamos através de um sacrifício. Era fácil, não era, irmão? Mas Jesus veio e piora a situação. Ele fala que a salvação é pela graça. A salvação não depende de nós, depende dele. E fala o seguinte: o que você pensar em seu coração, se você, por exemplo, para o homem que vê uma mulher na rua e olhar para ela com desejo impuro, você já pecou. Porque Deus, ele olha a intenção do seu coração. Então não é que a salvação pela graça ela é mais fácil, pelo contrário, ela é mais difícil. Só que ele pagou todo tipo de pecado que nós cometemos e vamos cometer
no futuro, no presente, no passado. O sangue que Jesus derramou lá na cruz, ele é suficiente para salvar a mim, a você e todo aquele que nele crê. E os judeus viviam bem aquém desse conhecimento. Mas nós já esclarecemos aqui, e vamos falar hoje um pouco mais, por que os judeus não compreenderam, ou melhor, parte dos judeus não compreenderam isso. Lá em Isaías nós falamos um pouco, nós vamos falar um pouco mais. Davi fala a respeito disso. Então, irmãos, nós já lemos aqui no capítulo 9 e 10, e eu vou citar o verso 21 do capítulo 10, para nós entrarmos no capítulo 11, que diz assim: Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendia minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então é isso que Paulo está falando, que Deus diz. Todos os dias, Deus estendia as mãos. Você vê a guerra da Babilônia contra Israel que derrotou o povo de Israel? Porque o povo era desobediente, era contradizente. Deus mostrava, ensinava as coisas, mas os povos estavam adorando outros deuses, se contaminando. Eles não se reservavam para Deus. Por isso que Deus puniu toda a nação. E ele continua no capítulo 11, do verso 1, e nós vamos ler até o 10 hoje. Então, eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma. Porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscaram a minha vida. Mas o que lhes diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante das imagens de Baal. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for pelas obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos, de acordo com como está escrito. Deus lhe deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos seus olhos para não que vejam e para que encurvem continuamente as suas costas. Até aqui. Amém? Então, Paulo, ele já rebate no verso 1, dizendo, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Então, Deus rejeitou a nação de Israel porque, pelo fato de Israel não ter reconhecido o Senhor como único Deus. É isso que aconteceu? Paulo, não, de modo nenhum. Veja, eu sou israelita e eu fui chamado para o ministério. É isso que Paulo diz. Ele diz mais, ele fala assim, eu sou judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim, semente de Abraão. Ou seja, ele está dizendo que ele era um legítimo judeu. Quando ele diz, traz para si a importância de ser da tribo de Benjamim, ele está se remetendo ao Velho Testamento, dizendo, você lembra quando houve a separação das nações, em que as tribos do sul e do norte, ele fala assim, somente a tribo de Judá e de Benjamim que se uniram e seguiram a Deus. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo que obedeceu à vontade de Deus, que seguiu a Deus. Ou seja, eu sou judeu. Então, de fato, Deus não rejeitou os judeus. Eu sou prova disso. Ele diz também que
os profetas judeus. Ele diz também a respeito os próprios apóstolos eram judeus. A profetisa Ana era judia. Vocês lembram aquele senhor, me esqueci o nome, que levantou o menino Jesus e falou: Senhor, agora você pode me levar em paz, porque eu vejo o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o enviado. Simeão, o nome dele, Simeão. Todas essas pessoas eram judeus. Os apóstolos, quando pregaram lá em Pentecostes, tinham mais com eles 120 judeus. Mais 3.500 ouviram e foram despertados. Paulo mostra que ele não excluiu a nação judeu. Ele diz que dentro da nação de Israel, tinha um Israel de Deus. Era um povo chamado e separado. É isso que ele quer que entendamos. Ele diz: Deus rejeitou o povo judeu de forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. E sou cristão. Eu conheço a lei, conheço a guarda do sábado, eu conheço a questão de separação dos alimentos, mas eu compreendi que isso era sombra do que viria. Eu sou judeu cristão. E todas essas pessoas que eu cito são cristãs, entenderam, os seus olhos foram abertos. Olha o que ele diz no verso 2. Aqui, irmão, no verso 2, ele vai falar sobre Elias. Do verso 2 até o 4, ele vai falar sobre Elias. Lá no capítulo 19, sobre o rei Acabe, sobre Jezabel. Ele diz assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho. Eles buscaram a minha vida. Mas a resposta de Deus foi: eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram o joelho diante da imagem de Baal. Essa é a resposta de Deus para Elias. Nós conhecemos bem a história de Elias. Elias é um profeta muito usado por Deus. Elias fez chover fogo do céu, queimou centenas de adoradores de Baal, de profetas de Baal. Elias foi aquele que orou e fez cessar a chuva. Depois, novamente, ele orou para a chuva que voltasse. Só que, no entanto, irmãos, chegou um momento na nossa vida, como filho de Deus, nós achamos que nós estamos só. Nós achamos que somos pequenos demais. Nós achamos que parece que Deus não está olhando para nós. Nós somos perseguidos, nós passamos dificuldades, nós somos afligidos pelos problemas do nosso mundo, da nossa vida familiar. E nós esquecemos que temos o Deus que é por nós. É isso que está acontecendo com Elias. Num dia, o cristão está todo feliz porque sente a presença de Deus, porque percebe que é um chamado, um dos chamados de Deus. Percebe que está andando no caminho da salvação, que ele está se livrando das vontades das coisas do mundo. Mas há momentos, irmãos, que nós nos sentimos só. É normal e natural, porque nós somos humanos. Nós somos cheios de defeito, irmãos. Elias se escondeu na caverna, vocês sabem muito bem da história. O Senhor mandou um corvo alimentá-lo, um anjo consolá-lo. E o que eu aprendo com essa história de Elias, irmãos? Você não está só. Primeiro, Deus chamou um povo de todas as nações, línguas. O remanescente de Deus dá a sensação de que é pouca gente, mas não é pouca gente. Em todas as eras, em todas as gerações passadas, da época de Abraão até os nossos dias, e antes que Jesus volte, a gente não sabe quando, vai vir muitas pessoas. Deus tem um remanescente dentro de cada lugar, dentro de cada país, de cada cidade, dentro de cada igreja. Então, assim, acalma o seu coração, confia em Deus. Se você for estudar a história dos profetas, nós podemos perceber uma coisa, irmão. As pessoas não oravam por dinheiro.
Elas não oravam a Deus para adquirir bens materiais. O intuito da igreja primitiva era buscar a presença de Deus. Era buscar ensinamento, instrução para ter uma vida correta diante de Deus. E o que está acontecendo em nossos dias, irmãos? Se desvirtuou. Igrejas cheias de pessoas em busca de dinheiro, de favores. Não compreende que isso aqui é passageiro. Deus pode pegar um mega empresário super rico e deixá-lo infeliz. E pode pegar um miserável que mora debaixo de uma ponte e ter uma paz que o mundo não compreende. A palavra vem instruir-nos, Senhor. A palavra vem nos ensinar que nós não somos daqui. É bem verdade que nós temos que buscar, trabalhar, estudar, fazer nosso esforço, mas que o seu coração não esteja nisso. Um homem como Elias, usado por Deus, sentiu o peso da sua humanidade, mesmo sendo um instrumento por Deus. Mas ele percebeu que Deus estava observando ele o tempo todo. Olha o que Deus diz para ele. Olha a resposta de Deus. Eu reservei para mim 7.000 homens, Elias. Você não está só. Tem um povo, um remanescente. Tem um povo que não vai se misturar com essa gentinha aí, não. Tem um povo que não vai se prostrar para Baal, não. Um povo que eu separei para me adorar. Para não se desviar. Um povo que foi eleito, que foi escolhido antes da fundação do mundo. Um povo que eu coloquei no coração para me servir. Assim como Daniel e seus irmãos. O irmão veio e disse, seria uma oportunidade maravilhosa para aqueles jovens. Uma nação poderosa como a Babilônia, morar dentro do castelo do rei. Gente, se fosse em nossos dias, você como cristão hoje, chegar a uma nação como os Estados Unidos, por exemplo. Não, irmão, você vai morar lá com a gente, você vai aprender a nossa cultura, a nossa religião, você vai comer com a gente, você vai ter do bom e do melhor, e você vai ter um cargo com salário altíssimo. Você vai alcançar tudo o que você quer. Basta apenas você negar Jesus. Que tentação, hein, irmão? Mas é justamente isso que Paulo está dizendo. Esse povo que eu reservei não vai se misturar. Porque eu sou o suficiente para eles. O que eu coloquei no coração deles é desejo, é a vontade de ir morar no céu. O alvo deles é esse. Nada corrompe. Não porque eles não querem, até querem. A humanidade até quer, mas o meu espírito habita neles. Então, pelo fato do Espírito Santo habitar no meu e no seu coração, nós temos poder para resistir à tentação. Ele nos dá força para fugir da aparência do mal. E essa aparência do mal apresentada para Daniel e os seus irmãos, não tinha aos nossos olhos uma aparência de mal. Porque para o homem era excelente, mas aos olhos de Deus era negar a Deus. Então, irmão, a aparência do mal aos nossos olhos não é feia. Nós temos que ter um parâmetro da Bíblia para saber se agrada ou não a Deus. Por isso, conhecer a verdade, porque a verdade te liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele continua dizendo, no capítulo 5, perdão, no verso 5, ele continua dizendo, assim então, também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Engraçado que agora Paulo faz uma inferência, uma aplicação para os seus dias. Olha que interessante. Paulo, ele traz à tona a história de Elias, como aconteceu naquela época, e fala assim, e hoje também. Hoje também o povo de Israel não foi totalmente negado por Deus. Há um Israel dentro de Israel. Há um remanescente, há um povo escolhido lá dentro. Eu sou um deles. Os apóstolos, os demais são israelitas. É isso que ele mostra para mim e para você. Então, irmão, quando você sai
no Brasil afora, no mundo afora, e ver igrejas repletas de pessoas, não significa, literalmente, que todos ali são filhos de Deus. Pastor, é muito triste ver dessa forma, mas é verdade. Qual é a intenção que te motiva a vir para a igreja? Ah, pastor, eu estou desempregado, eu vim buscar o meu milagre. Ah, pastor, eu ganho muito pouco, eu vim pedir para Deus falar com o meu chefe, tocar no coração dele para me dar um aumento. Ah, pastor, eu quero trocar de carro, não consigo. Ah, pastor, eu estou doente e não consigo sarar. Eu estou orando pela minha mãe, pela minha avó. O que você vem fazer na igreja? Qual a intenção do seu coração? O que te motiva? É isso que Paulo está dizendo. Há um povo que veio adorar a Deus. Há um povo que veio buscar instrução do seu Deus. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel do pastor. Replicar o conhecimento que foi transliterado na Bíblia para repassar para a tua igreja. Para que elas vivam a verdade de Deus, a vontade de Deus, o que Deus tem preparado para a sua igreja. Não se contaminar com o mundo, não sentir inveja das coisas do mundo. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da palavra de Deus aqui na Bíblia. Então, Paulo diz que no tempo dele, na época dele, no tempo presente, nem todo Israel seria despertado, gente. Isso não significa que Deus tinha rejeitado Israel. E ele continua dizendo, no 5, vou repetir. Assim então, também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Um favor imerecido, eleição, graça. Bota na sua mente, eleição, graça. Lembra das eleições para presidente, para governador, para deputado? Eleição, eleito, escolhido. Então, Deus é que elege, Deus é que escolhe, Deus é que chama. Como que eu, um ser humano cheio de defeito, eu vou me oferecer para ser salvo? Eu tenho capacidade para me eleger? Eu tenho capacidade para chegar para Deus? Não, Senhor, eu te aceito. Eu aceito, eu vou dar uma chance para Jesus. Eu aceito, Senhor. Pode trabalhar na minha vida, pode mudar o meu coração. Tira esse coração duro que eu tenho raiva das pessoas e coloca o coração de carne. O Senhor está autorizado a fazer isso. Ora, gente, pelo amor de Deus. Vou fazer uma pregação aqui e vou falar: quem aceita Jesus, levanta a mão e vem aqui. Como é que você vai aceitar se Deus quer ou não quer te salvar? Mas você, conhecendo a palavra de Deus, você está liberto dessa pregação, dessa falsa pregação, desse ensino errado. E muitas pessoas não vivem isso de maldade, irmão, é por ignorância mesmo. Mas elas têm fé em Deus. Mas a fé distorcida de que eu preciso de algo mais, eu preciso decidir se eu quero ou não quero ser salvo. Isso confunde a cabeça dos jovens. Não, eu vou viver minha vida, depois eu vou lá e aceito Jesus. Não é assim. Não funciona dessa forma. Talvez Dimas, o ladrão na cruz, tenha pensado isso como um jovem. Eu vou aproveitar a vida. Sim, era um eleito. Porque a Bíblia diz que ele foi perdoado por Jesus. O Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas que fruto que esse cara deu? Que exemplo que ele deu? Nós somos chamados, irmãos, para levar o evangelho. Não é para abrir a boca somente e falar de Deus. É para viver a palavra de Deus. Para sermos o sal, para ser diferente. Ah, pastor, mas a gente sofre muito. Jesus disse: se perseguirem a mim, não vão perseguir vocês? Então saiba que ser cristão não é fácil. É mentira que a Bíblia te chamou para ser próspero, rico dessa terra. Isso é mentira. Ela te chamou para ser perseguido, sim, para sofrer, assim como seu mestre sofreu. Essa é a pura verdade. E ele vai reafirmar aqui: e se é a graça, então não é mais por obras.
Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for pelas obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Aí Paulo, ele está falando para os judeus que não adiantava fazer tudo aquilo que estava ao alcance deles, como guardar as leis, fazer circuncisão, se abster de alimentos, não trabalhar dia de sábado, achando que fez isso, já estava seguindo os passos para a salvação. Eu falo, isso é obra, isso depende de você. A salvação não é dessa forma. A salvação é, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, através de Jesus, que morreu no seu lugar para pagar os seus pecados. O sacrifício de animais apontava para o Cordeiro perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, então como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que você sabe que você é salvo? É simples, irmão. Se você quiser saber se você é salvo, você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou o seu pecado? Que Ele morreu no seu lugar? Sim, pastor, eu reconheço tudo isso. Então, ande como Ele andou. Aprenda a falar como Ele falou. Aprenda a perdoar como Ele perdoou. Aprenda a amar como Ele amou. Que essa é a característica do cristão. Pastor, eu quero, mas não dou conta. Como é que eu consigo? Onde é que eu alcanço forças para isso? É aqui na Escritura. Porque ela vai trabalhar no meio do seu coração para tirar os alimentos impuros do qual o irmão trouxe a mensagem de Babilônia, que contamina o coração do homem, o que você ouve na televisão, nas ruas, que você vivencia cotidianamente neste mundo. Isso te afasta de Deus. Você tem que buscar conviver com pessoas que professam a mesma fé. Você tem que tirar dias para meditar na palavra de Deus, para ouvir pregações, para ouvir louvor cristocêntrico que engrandeça o nome de Deus. Isso vai te tirando do mundo. Isso vai despertando o seu coração, a sua mente, para buscar as coisas de Deus. Porque, irmãos, se uma pessoa se denomina cristã e só vive nos prazeres das coisas do mundo, ela está enganada. Ela está enganando a si mesma. Não precisa vir para a igreja, irmão. É um engano você vir para a igreja. Você está enganando a primeira pessoa, você mesmo. E você enganar você mesmo é a pior coisa do mundo. Não faça isso pelos seus pais. Não faça isso pelo seu marido, pela sua esposa. Não faça. Faça por Deus. Faça porque você entendeu que você é um povo separado, é uma nação santa, é um sacerdócio real. Você é um povo escolhido, eleito, para viver no céu, para morar com Deus. É isso que Paulo está mostrando. Então viva diferente, de acordo com os parâmetros que Deus estabeleceu na Escritura. Se de fato você compreende que você é um cristão, o nome já diz, cristão, viva como Cristo, irmãos. Busque força em Deus para te capacitar a perdoar, para tirar aquela mágoa do seu coração, a ter prazer na leitura da palavra, a ter prazer na meditação da palavra, a conseguir força para tirar momentos de reflexão e conversar com Deus. É esse o povo de Deus. O que os profetas, os homens de Deus mais faziam na sua época, irmão? Eles se consagravam. O próprio Daniel, ele buscava 3 vezes durante o dia para se reservar a orar a Deus. E observe que um desses momentos em que ele orava a Deus, nós sabemos da história, o Senhor enviou um anjo para levar a resposta para ele, mas houve uma luta lá, uma luta celestial, e o anjo falou, desde quando o Senhor abriu a boca para orar, o Senhor já me mandou. Mas eu tive obstáculos para chegar aqui, não foi fácil. Eu tive barreiras, mas o Senhor te ouviu. Irmãos, Paulo é um exemplo ímpar para mim e para você. Um homem que tinha tudo para se engrandecer como um grande pregador. Um homem que tinha um conhecimento extraordinário, que escreveu uma grande parte da Bíblia. Mas na sua infinita graça e misericórdia, Deus colocou mansidão no seu coração.
Deus abrandou a sua humanidade para que escrevesse essas cartas para que destruísse a sua igreja nos dias de hoje. Isso é amor de Deus para com todos. Porque Deus usou pessoas de várias e várias gerações para trazer ensino para mim e para você hoje. Para que nós absorvêssemos o máximo possível para repassar para os nossos filhos, para os nossos netos e sucessivamente, para que essa verdade não se perdesse. Porque se o Deus não pega o seu remanescente, o povo que ele escolheu, e abrisse a mente e o coração para a verdade, tudo se corrompia. Porque o coração do homem é corrupto por si mesmo. Comece a comparar pelas igrejas que nós temos em nossa geração. A maioria, uma grande parte, está corrompida. Elas não buscam de fato ensinar o que a palavra de fato diz. Não busca viver o que a palavra diz. Está contaminado. Então, se Deus não agir na humanidade, tudo se perdesse. Paulo vai dizer que nós seríamos como Sodoma e como Gomorra. E ele continua. No verso 7. O que então Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram se os demais ficarem cegos. O que então Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos. Agora Paulo aqui, ele vai falar acerca daquelas pessoas que Deus abriu os olhos de uns e de outros não. Essa é a conclusão que Paulo faz. Ele fala que não é que Deus rejeitou a nação de Israel, é que Deus abriu o entendimento de uns e de outros não. Você lembra que ele fala em Jeremias, do vaso na casa do oleiro? Ele fez uns vasos para um e uns para desonra. Isso é uma prerrogativa de Deus. Ele disse da mesma massa, do mesmo vaso, ele fez uns para usar para honra e uns para desonra. Deus escolheu judeus e não escolheu outros. Gentios da mesma forma, nós da mesma forma. Ele escolheu alguns gentios e outros não. Essa prerrogativa de Deus não é uma presciência. Deus não olhou para mim e para você para saber se nós éramos ruins, não. Deus é poderoso, Deus é soberano. Dentro da sua soberania, Ele escolheu dentre todos os povos, de todas as épocas e nações, um povo para si, de acordo com o conselho da sua vontade. E é somente assim. Não tem mais firulas. Agora, como é que eu entendo isso? Você não entende isso, irmão. Eu não entendo isso. Essa é a vontade de Deus. Para mim e para você, nós não temos capacidade para compreender certas coisas de Deus. Nós só conseguimos compreender aquilo que Deus deixou para ser compreendido. Há mistérios no meio espiritual que nós não compreendemos. Nem temos que nos preocupar com isso. Nem temos. É certo que Deus chamou algumas pessoas para pregar, uns para orar, uns para interceder, para várias coisas. Mas nós sabemos que tudo é para a glória de Deus. Mas essas pessoas que Ele chamou, Ele capacita. Nós não temos que estar preocupados com isso, irmãos. Então, essas pessoas que não compreenderam, os judeus que não compreenderam a vinda de Jesus, o Messias que eles estariam... Olha que essas pessoas estavam aguardando o Messias, mas o Messias chegou e eles não perceberam. Lá em Isaías 29 vai falar a respeito disso. Deus lhe deu um espírito de sonolência. Pessoa sonolenta, aquela pessoa que fica como tivesse entorpecida, sabe? Não percebe, não tem sensibilidade. A própria palavra diz que Deus colocou um espírito de sonolência para que eles olharem, não enxergassem e ouvirem e não entendessem. Aí você fala, uai, então os judeus que não compreendiam Jesus, foi isso que aconteceu? A palavra está dizendo isso. Então, esse povo de Israel que não compreendeu, está tudo condenado. A palavra não diz isso. A palavra diz que Jesus vai voltar. Israel, um povo separado. Muita gente vai ser despertada. E mais na frente, irmão, nós vamos estudar que nós, gentios, nós somos enxertados em Jesus, na videira verdadeira. E Paulo ainda dá uma paulada em nós, para que nenhum se soberbeça. Porque você fala, bom, se Deus cortou os gentios, os judeus, então nós somos o povo de Deus. Somos também o povo de Deus. Mas da mesma maneira que Deus cortou fora
o que era legítimo, o ramo legítimo, ele pode cortar fora que nem um enxertado. Ou pode enxertar o que ele cortou. Deus é soberano, ele faz o que quer. Então Deus escolhe quem ele quer, do jeito que quer, quando ele quer, ele tira e põe, ele faz o que quer. Não cabe a mim, a você, julgar nenhum nem outro. Nós só temos que viver em obediência à sua palavra. Resumindo, é isso que Paulo está dizendo. E ele continua. De acordo com como está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Até que dia? Até o dia de hoje. Paulo escreveu, e eu afirmo, reafirmo, para a nossa época também, até os dias de hoje. Isso implica dizer, irmãos, que em nossa geração, há amigos, há parentes, há vizinhos, há colegas que têm o espírito de sonolência. Não conseguem compreender a palavra de Deus, não conseguem entender o chamado de Deus. Vivem no engano. Como é que eu faço, pastor, para despertar essas pessoas? Ora a Deus. Peça a Deus graça e misericórdia para essas pessoas. Que alcance essas pessoas. Proste-se diante de Deus no chão e chore, porque Deus chamou a você. E muitas pessoas que nós amamos vivem até hoje perdidos, enganados na imoralidade, cegas. Assim como nós andávamos antes de receber o chamado de Deus. E nós não fizemos nada de bom para alcançar esse despertamento espiritual. Não há nada em nós que atraiu Deus. Que possamos ser boca de Deus aqui na terra para clamar a Deus por misericórdia por essas pessoas também. Muitos parentes nossos. Que muitas das vezes você quer falar de Deus para a pessoa e a pessoa entende tudo ao contrário. Não consegue compreender que a salvação é através de Jesus. Ele se prostra para qualquer coisa, menos para Jesus. É por isso que Paulo, no capítulo 9, ele chorava. Paulo entristecia-se. Porque as pessoas não entendiam e ele sabia a verdade. Ele chega a dizer, Senhor, deixa-me e leva eles. Eu dou a minha salvação para eles. Mas não é bem assim que funciona, irmão. Você não consegue comover Deus com seu coração. Ele é que é Deus. É por isso que nós temos que buscar orar pelos nossos familiares, para que Deus, quem sabe, venha despertá-los. Que uma palavra que nós falamos aqui, ou um hino que eles venham ouvir lá, possa despertá-los a ler e Deus abrir os olhos. Não somente ler, porque se a pessoa lê sem a abertura dos olhos de Deus, não adianta nada. Se fosse verdade, as igrejas dos nossos dias que professam mentira, não existiriam, porque elas estão lendo a Bíblia, mas não enxergam o que a Bíblia está falando. Pregam heresias, são cegos. E não é fácil, irmão, viver dessa forma, porque o mundo está o tempo todo nos convidando a viver da maneira infeliz. E agora no capítulo 9 e 10, Paulo vai usar as falas de Davi. Porque naquelas épocas as pessoas faziam os banquetes para celebrar vitórias. Davi vai falar aqui que nessa mesa, nesse banquete, que se tornem armadilhas para eles. Ou seja, os judeus, aqueles que perseguiam Jesus, os profetas, eles se banqueteavam para comemorar vitórias, mas vitórias no amplo errado da situação. E hoje, irmãos, quantos pastores e irmãos festejam, batem no peito e falam assim, eu sou cristão, eu sou dizimista fiel, eu é que sustento a igreja, se banqueteiam com isso, mas vivem numa armadilha, por não conhecer a verdade. Porque quem conhece a verdade, não existe isso no seu coração. Porque o Espírito Santo, irmão, ele nos capacita a sermos humildes. Se de fato estamos com ele. Se de fato ele habita em nós. A humildade é uma das marcas do verdadeiro cristão. A sujeição à soberania de Deus é uma das marcas do verdadeiro cristão. Então, Paulo conclui que os judeus legalistas que buscavam
se justificar diante de Deus, seguindo todos aqueles ensinamentos dos profetas, dos seus pais. Eles falharam nisso. Eles erraram justamente nisso, porque eles não reconheceram Jesus como enviado de Deus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles achavam que eles alcançariam a salvação através do seu esforço. E como é fácil, irmão, nós errarmos. Como é fácil. Que muitas das vezes nós estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas tem algo incomodando o meu e o seu coração. Alguém que nós deveríamos perdoar. Alguém que nós tratamos de uma maneira que nos envergonhamos, mas não temos força para ir lá pedir perdão. Algum pecado que nós fizemos e ainda não nos arrependemos. Nós somos cheios de falhas. Então não é por isso que somos salvos. Nós somos salvos porque Ele nos elegeu. E Ele vai capacitar cada um a buscar a santidade no âmbito individual. No verso 10 ele diz, Davi diz no final, sejam escurecidos seus olhos para que eles não vejam e para encurvem continuamente as suas costas. E Davi está dizendo aqui que eles sejam escravos do pecado para sempre. Suas costas ficam prostradas, endurecidas, eles não conseguem enxergar. Está lá no Salmo 69. O que eu aprendo, pastor, com essa ministração? Que a salvação é um dom de Deus. Que eu não participo da salvação. Não tenho mérito algum. Não tenho esforço algum. Deus me deu uma coisa que eu não merecia. Eu simplesmente tenho que agradecer. Ser grato. E como que eu demonstro essa gratidão? Através da obediência. Isso sim eu posso participar. Me esforçar para obedecer à vontade de Deus. Me esforçar para viver a palavra de Deus. Viver como? Lendo, aprendendo, estudando, aplicando. É assim que eu consigo. Eu já disse aqui, mas vou dizer novamente. Como eu sei que eu sou eleito, me submetendo à vontade de Deus, sabendo que Jesus é meu substituto lá na cruz. E é suficiente para isso. Mas, se eu sei disso, se eu compreendo isso, e não submeto a minha carne, a minha vontade, essas coisas, então eu estou me enganando. Porque não é a boca, não é simplesmente abrir a boca e dizer que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, mas não viver o Evangelho. Não é simplesmente declarar. Ser cristão é viver o cristianismo. Assim como lá na Babilônia, aqueles jovens foram supostamente sujeitados a ter um estilo de vida babilônico, até seus nomes foram mudados, que nós também sejamos dessa forma. Esse é o paralelo da mensagem do irmão Franklin. O mundo quer mudar a nossa identidade, mudar o nosso nome e nosso estilo de vida. Mas essa é a proposta do Evangelho. A Bíblia diz que lá no céu, todos nós teremos novos nomes. Nós nascemos para servir a Deus. Para a nossa glória? Não, irmão, é para a glória dele. Nós já dizemos aqui, já falamos aqui, já pregamos. Nós, eleitos, somos um presente de Deus Pai para Jesus. Jesus introduziu no mundo um estilo de vida para os seus. Então nós temos que nos esforçar nesse sentido, irmão. Porque Jesus salva, mas eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver da mesma maneira que eu fui chamado. Vocês lembram as pregações? Deus chama, agora a pessoa tem que se esforçar. Ela tem que correr atrás. Tem que sair desse mundo em que ela estava vivendo. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que eu já falei também, eu não estou só na minha família. Muitas das vezes, você não enxerga, você não percebe, mas aquele que você menos pensa é um chamado de Deus, tem um chamado de Deus.
Tem pessoas, irmãos, que foram chamadas para interceder. Tem um estilo de vida totalmente cristão. Não vive contaminado no mundo. E você acha que você está sozinho na sua família. Talvez você nunca tenha falado de Deus para alguém da sua família, você não consegue perceber. Deus é soberano sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Peça para Deus para te dar sabedoria para falar com seus entes queridos, com seus filhos, com seus netos, com seus pais. Não é pelo fato do pai ou a mãe ser mais velho que conhece toda a verdade de Deus. Lógico, com respeito, com sabedoria, mas fale de Deus. É importante você falar de Deus. Nós somos pregadores ambulantes do Evangelho. Onde quer que você esteja. Amém, irmãos? E para encerrar, eu queria dizer que nós somos um povo que não vai ser misturado. Essa é uma promessa de Deus. É uma nação separada. É uma nação que Deus está capacitando, Deus está chamando, Deus está preparando para dias mais difíceis. Mas vocês não vão se prostrar. Porque não depende de você. A força não vem de você. Assim como Daniel era um jovem, ele só confiava em Deus. Ele cria que, apesar daquela guerra toda na Babilônia, de tudo que aconteceu com a nação de Israel, toda destruída, altares derrubados, Deus tinha um propósito. Ele veio a se tornar o governador daquele lugar. Deus deu a revelação de um sonho para Daniel. E aquilo lá mudou a história de Daniel. E às vezes, irmãos, Deus faz pequenas coisas, mas o efeito é gigantesco na minha e na sua vida. Seja um pilar de Deus dentro da sua família. Deus precisa de homens e de mulheres comprometidos com a verdade de Deus. Homens que sustentem a verdade. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Convido a equipe de louvor. E logo mais a gente vai estar ministrando a ceia do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Venho amar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiarão. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei. E além das ondas
olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu peço que agora nós voltemos nosso coração, nosso olhar para este momento da ceia do Senhor, essa ordenança, esse mandamento que o Senhor deixou para a sua igreja. É um momento ímpar, singular, em que o nosso Senhor deixou para a igreja estar relembrando todo o sacrifício, tudo que Ele fez por nós. Em que esse pão e esse vinho, esse suco da uva representa o seu corpo e seu sangue. O preço que foi pago para os eleitos de Deus. É algo que o Senhor colocou no coração da igreja para estar fazendo de tempos em tempos, lembrando da sua morte e da sua ressurreição. E Jesus, ele, mesmo sendo Deus, irmãos, mesmo ele sendo o Verbo que estava antes da fundação do mundo com Deus, participou da criação de todas as coisas, ele desceu dos céus e habitou no corpo humano, e sofreu no meio do seu lugar, passou por todas as mazelas, angústias, tristezas, dores, humilhação, fome, sede. Sofreu de todas as formas. E eu posso afirmar isso, que Ele compreende o seu e o meu coração. Ele fez isso por obediência à vontade do Pai. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de irmos morar com Ele lá no céu. Ele fez isso porque Ele acreditava e Ele era obediente aos planos, aos projetos de Deus para a humanidade. Jesus, irmãos, ele não precisaria passar por isso. Afinal de contas, era Deus. Mas essa foi a vontade de Deus, Deus Pai. Sem questionar, Ele foi obediente até o fim. E assim cumprindo toda a profecia que falava a seu respeito. Nós já sabemos lá em Joel e tantos outros profetas falavam a respeito dele, Isaías. Então, é um exemplo para mim e para você. Obedecer sem questionar. Crendo na soberania de Deus. Aparentemente, aos nossos olhos, era um sofrimento absurdo. Mas o bem maior estava por vir. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E Ele é nosso Senhor. Deus deu a Ele todo o poder no céu e na terra. E Ele governa a destra de Deus. E voltará para buscar o teu povo. E nós somos o seu povo. Nós estamos aqui como os pequenos cristos. Nós temos que adorá-lo em obediência e em servidão à tua palavra e à tua vontade. E é pensando nisso dessa forma, irmãos, que eu quero ler a primeira carta aos Coríntios, no verso 11, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim como ele te põe, beba deste cálice. Eu quero convidar o irmão Frank e o pastor Marconel para estar entregando os elementos da ceia. Irmão, neste momento de reflexão, em que o Senhor pede para que nós nos examinemos. Quero que você aprofunde no seu coração se tem alguém que você guarda alguma mágoa, que você tem que pedir perdão, alguém que você magoou. Libera perdão para essa pessoa, deixa o seu coração limpo, livre. E que este momento é um momento que o Senhor celebra o seu sacrifício lá na cruz, a sua morte e ressurreição, até que Ele venha. Deixa o seu coração como terra fértil, para que essa palavra venha dar frutos, para que essa palavra venha alcançar a paz que todos nós buscamos em Cristo Jesus. Este momento de ceia, em que todos nós um dia estaremos lá nos céus, juntamente com o nosso Senhor, festejando as bodas do Cordeiro. Eu peço que os irmãos fechem os olhos, para que nós venhamos a orar. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por tamanho amor, graça e misericórdia, pela Tua graça ter nos alcançado, ter nos chamado, nos separado, para viver em conformidade com a Escritura, com Teus ensinamentos. Que o Senhor venha despertar em cada um, Senhor Deus, de Teu povo, um coração obediente, um coração sedento por Tua presença. Que o Senhor, Pai, venha nos instruir a cada dia mais, Senhor Deus, a sermos servos, a reconhecermos o Senhor como Deus e Salvador. Que o Senhor venha, Pai, tirar toda a mágoa dos nossos corações que porventura venha estar lá escondido. O Senhor venha, Pai, tratar a Tua igreja, Pai, onde quer que ela precise ser tratada. Os Teus filhos que estão espalhados por todos os cantos dessa nação, por todos os cantos do mundo, Senhor Deus, que venha receber um refrigério através do Teu Espírito Santo. Que venhamos, Pai, a saber o valor que foi pago lá na cruz, Pai, quando o Senhor derramou Teu sangue por nossa causa. Pai Santo e Eterno Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor reina no céu e na terra, que Tu és soberano sobre todas as coisas e todas as nossas vidas, Pai. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para Te adorar. Que nosso coração, Pai, seja tirado das coisas do mundo. Que nosso desejo, Pai, seja estar contigo. Que possamos, Pai, refletir mais em Tua vinda, mais em Tua presença, mais na obediência, mais no sacerdócio real. Que venhamos, Pai, ser igreja de fato do Senhor. Igreja limpa, imaculada. Esperando o Cordeiro, Pai. Esperando o noivo chegar. Pai Santo, eis-nos aqui, Pai, seguindo a Tua ordenança. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Pai, comamos e bebamos desse sangue em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu
pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós só podemos agradecer a Deus pela sua bondade, porque sempre Ele levanta um remanescente fiel. E tem sido assim conosco em nossas vidas, levantando pastores que ainda são fiéis à palavra do Senhor e trazem para nós palavras verdadeiras, palavras que não vai afagar o nosso ego, pelo contrário, confronta, mas é a palavra que liberta. Enquanto a gente vê tantos pastores por aí, como o pastor Júnior falou, pregando só aquilo que o homem quer ouvir, nós temos a graça de ouvir as verdades de Deus. Que o Senhor continue abençoando sua vida, pastor Júnior, te usando para trazer as verdades, verdades que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Quantos testemunhos ruins temos visto por aí de pessoas ditas cristãs. O pastor estava ministrando e eu lembrei que esses dias eu estava assistindo um vídeo onde uma pessoa fazia uma pesquisa na rua. Ele chegava na pessoa, abordava e a pergunta era simples: 5 minutos com Deus ou 5 milhões na conta? Não precisa nem dizer que a maioria preferiu 5 milhões na conta. Isso aí não me assustou. O que me assustou foi uma das respostas de um dito crente, que ele falou: olha, eu prefiro 5 milhões na minha conta, mas eu vou tirar o dízimo para dar lá na minha igreja. Meus irmãos, que tipo de entendimento que as pessoas estão tendo acerca de quem é Jesus, de quem é Deus nas suas vidas? Primeiro que a vida do cristão não é 5 minutos com o Senhor, é a vida inteira com o Senhor. É a vida inteira buscando estar junto do Senhor. Agora, achar que tirar o dízimo de uns 5 milhões que ele vai escolher, ao invés de ficar 5 minutos com o Senhor, vai fazer diferença na vida de Deus? Que tipo de entendimento é esse? É porque as pessoas não estão sendo ministradas com a verdade. E a gente vê esses tipos de testemunho em plenas
em plena rede social, rede pública. Por isso, cada vez mais, nós devemos agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade. E que, independente de circunstâncias, nós devemos ser fiéis e íntegros diante do Senhor, para a honra e para a glória dele. Que Deus nos abençoe, nós já estamos encerrando. Mas antes eu gostaria de lembrar e de convidar a todos a participar aqui conosco, Igreja O Caminho, toda quinta-feira, às 20 horas, estudo bíblico expositivo da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre o tema da soberania de Deus, um estudo doutrinário profundo. Semana passada entramos nessa questão da responsabilidade humana diante da soberania de Deus. As pessoas precisam entender a soberania de Deus. Precisam, como o pastor Marconel falou aqui já no primeiro dia de aula desse tema, que é base. É a base para o entendimento das outras doutrinas. Então, todas as quintas, às 20 horas, participem. Quem não puder estar presencialmente, é transmitida ao vivo pelo Instagram, na página da Igreja O Caminho. E aqui, presencialmente, na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama, avenida principal. E convidar também para estarem conosco aqui celebrando, cultuando a Deus todos os domingos, às 18 horas. Serão todos bem-vindos e, com certeza, Deus tem muito a nos ensinar e a falar através da sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar em oração. Bendito Deus, eterno Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, Deus, que nos ensina, que nos liberta, que nos ensina o caminho em que devemos andar. Nós te pedimos, ó Deus, o fortalecimento para aplicar de maneira prática nas nossas vidas tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta noite. Obrigado pelo teu sacrifício vicário na cruz do Calvário, aonde o Senhor derramou o seu sangue em remissão dos nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, caminhar com o Senhor em fidelidade, em obediência, glorificando o teu santo nome, dando bom testemunho verdadeiro do que o Senhor fez na minha vida e na vida daqueles que creem. Muito obrigado, ó Deus, pela tua soberania sobre nossas vidas. Podemos verdadeiramente descansar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa cada vida que está aqui presente, abençoa aqueles que estão assistindo nas redes sociais, aqueles que porventura virão a assistir, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar aos corações. Abençoa essa semana que se inicia, abençoa, Deus, a nossa casa, a nossa família, e que nós estejamos sempre, ó Deus, buscando a tua presença. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus abençoe.